Uma boa tarde para vocês, eu sou Érica Lima e hoje nós vamos estar entrevistando o epidemiologista pesquisador Gésio Orellana. Nós vamos falar hoje da situação da Covid-19 aqui no Amazonas, né? E vamos falar desse cenário, dessas diversas ondas. E enquanto o epidemiologista Gésio Orellana está entrando aqui com a gente, vou enviar o convite para ele, bora ver se ele já está conosco. A gente já vai apresentando e agradecendo você, Fabrício, a Débora, que está aqui com a gente ao vivo. O Portal Convergente, ele está novo nesse cenário, nosso Instagram está aqui para você. E hoje a gente completou mais de 100 matérias, gente. Esse é um portal que trabalha com o tema de política, no ponto em comum. E aí você vai acompanhando a gente aqui. Já estou aqui ao vivo, aguardando o epidemiologista. E uma coisa é fato, hein, gente? Vamos aí tirar as dúvidas, conversar realmente com o epidemiologista para saber sobre essas ondas. E aí já estamos aguardando, já enviei o convite para o Gésio Orellana entrar aqui com a gente ao vivo. Olá, Gésio, tudo bem? Tudo bem, Érica? Boa tarde. Boa tarde, tá me escutando bem? Sim, sem problemas. Olha, eu agradeço você. A gente estreou semana passada o Convergente aqui no estado do Amazonas, na capital Manaus. É um site no segmento de política. E eu não poderia deixar de começar essas grandes estreias, né, com você, o epidemiologista que eu venho acompanhando há bastante tempo, desde a primeira onda, você vem escrevendo, vem publicando, vem pesquisando sobre a Covid-19 no cenário brasileiro. E você já teve assim, uma grande repercussão em cima dos estudos e dos achados científicos, né? Isso, Érica, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, com a equipe de jornalismo aí do Convergente, né, do Portal Manaus, né, e realmente nós estamos nessa trajetória juntos, né, infelizmente numa caminhada que parece incerta, né, mas cada um fazendo sua parte da maneira que pode, né, enquanto a gente assiste o Brasil, em particular o Amazonas e Manaus, implodirem, né? Você já está falando sobre a situação atual, né? Então, a gente tem pouco tempo, a gente sabe que o Instagram, né, ele tem a redução de tempo e a gente vai ser bastante objetivo. Jéssica, você já vem aí concedendo entrevista há bastante tempo, desde 2019, e uma coisa que vem preocupando hoje o Manauara vai ter a terceira onda? Existe essa terceira onda? Você, em algumas situações, já disse que a gente ainda não saiu nem da segunda, é mais ou menos isso? Então, fala um pouco desse cenário atual e o que realmente, de fato, a gente tem que se preocupar. Olha, essa questão de segunda onda, de terceira onda, de quando começa, quando termina, é algo um pouco, é uma linguagem muito técnica, na verdade, e nem entre os epidemiologistas há um consenso, né, do que é o início da primeira onda, a transição da segunda para a terceira, eventualmente da terceira para a quarta, né? Então isso é motivo de discussão longa, né? Principalmente quando você tem algumas pessoas que não são da área, né? E aí incluem no hall de discussão os achismos, né? Que vem do Google, do YouTube, do WhatsApp, e aí faz uma salada, né? Entre tudo que escuta no WhatsApp, no YouTube, no Google, no Instagram, em todas as redes sociais e começa a falar de segunda, terceira, quarta onda, né? Então é algo bem complicado isso, a gente ficar definindo o que é a segunda, terceira onda, mas o que eu poderia dizer em relação a Manaus, especificamente nesse momento, né, que é o grande termômetro, né, da epidemia. Inicialmente era o termômetro da epidemia no estado do Amazonas e agora se tornou o termômetro da epidemia no Brasil, né? Infelizmente, como um parâmetro, como um exemplo bastante negativo, né? Um exemplo aterrador, eu diria, né? Porque nós acabamos nos tornando, né, a capital mundial da Covid, acabamos transformando a linda Manaus, né, o estado do Amazonas e seu povo maravilhoso, né,
infelizmente, numa referência mundial negativa, né? O Brasil, por si, é uma referência mundial negativa, né? Mas, infelizmente, a população de Manaus e os tomadores de decisão, principalmente, né, do município de Manaus e de várias prefeituras do interior e do estado do Amazonas, eles têm uma grande parcela de contribuição. Então, nesse sentido, Érica, Manaus, eu queria falar especificamente de Manaus nesse momento, porque independente de estarmos falando de segunda, de terceira onda, Manaus saiu da segunda onda e já está entrando na terceira, ou ainda está na segunda e vai ter retomada. Vamos esquecer essa discussão. O que interessa nesse momento é dizer o seguinte: quando a gente pega um dos poucos indicadores úteis, né, sensíveis da dinâmica da epidemia de Covid-19 no Brasil, que é o indicador de síndrome respiratória aguda grave, a incidência, melhor dizendo, de síndrome respiratória aguda grave, a famosa CIRAG, né, a sigla CIRAG, que alguns gostam de usar. O que ela está mostrando para a gente, Érica? Que a partir da semana epidemiológica 8, que corresponde ao finalzinho de fevereiro desse ano de 2021, nós tivemos uma desaceleração da queda da incidência de Covid-19 na cidade de Manaus. E o que significa isso em termos práticos, né? Significa que é como se você tivesse, por exemplo, um problema no encanamento, né? E por algum motivo, por alguma razão, você conseguisse estancar aquele vazamento com uma cola, digamos, né? Só que aí você acabou, por outra razão, perdendo, né, a utilidade dessa cola, e daqui a pouco ela começa a rachar de novo, e com isso aumenta o vazamento de água desse cano que você reparou. O que o governo do estado do Amazonas fez no final de fevereiro de 2021 foi mais ou menos isso, né? Ele fez uma flexibilização bastante precoce das medidas de distanciamento físico, né, especificamente das atividades não essenciais no estado do Amazonas, e com esse precoce e rápido relaxamento, né, do governo do estado do Amazonas, inclusive sendo até mais precoce e mais veloz do que a trágica experiência que nós tivemos em 2020. Né? Então, em 2020, nós tivemos uma retomada, você deve lembrar, né, Érica, no início de junho de 2020, né, quando inicia o primeiro ciclo de flexibilizações das atividades não essenciais no estado do Amazonas. Naquele momento, você tinha um risco de mortalidade, né, por Covid-19 aproximadamente 3 vezes menor do que o risco de mortalidade por Covid-19 que nós tínhamos no princípio da flexibilização de 2021, da segunda onda de Covid-19. Então, naquele momento, Érica, retomando, né, o raciocínio, nós fizemos uma flexibilização precoce que resultou no quê? Na desaceleração da queda. Aquela queda que vinha íngreme, rápida, né, nós tínhamos uma queda muito forte de fevereiro para março de 2000, ou melhor, de janeiro para fevereiro de 2021. Né? Aquela queda que vinha íngreme, ela começa a desacelerar e depois da semana epidemiológica 8, né, que vai ali do dia 21 a 27 de fevereiro em diante, até hoje, o que acontece? Aquela desaceleração vira uma estabilização em patamares altos. Né? E por que patamares altos? Porque o nível de incidência que nós temos hoje em Manaus para síndrome respiratória aguda grave, Érica, ele é igual, ele é parecido com a incidência por síndrome respiratória aguda grave para cada 100 mil habitantes que nós tivemos no final de setembro de 2020. Por que eu estou destacando o final de setembro de 2020? Porque tem 2 momentos emblemáticos no final do mês de setembro de 2020. O primeiro é que nós estávamos na semana epidemiológica 40, né, pegando um finalzinho ali do mês de setembro, início do mês de outubro de 2020, e foi justamente quando definitivamente foi enterrada a possibilidade de realizarmos um lockdown em Manaus. Nós tínhamos, inclusive, a simpatia do sensato ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, né, que encampou, fez vídeos, inclusive, que circularam pela internet, pelo estado inteiro, né, onde ele apoiava a proposta de lockdown. Por quê?
Naquele momento, na semana epidemiológica 40, Érica, nós estávamos no primeiro pico da incidência e da mortalidade por Covid-19 de Manaus. Então, aquele momento era um momento oportuno, Érica. Vamos voltar ao exemplo lá do cano que estava quebrado, né? Para você fazer um novo reparo no cano e acabar com o vazamento. Então, se a gente tivesse ouvido o prefeito de Manaus, ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, né, se ele não tivesse sido alvo de chacota, né, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, que está enlouquecido aí com uma CPI no Senado, né, já está muito perto, né, de se despedir do cargo de presidente, né, ele classificou a situação como absurda, Érico, o presidente Jair Bolsonaro, que muito em breve vai ser ex-presidente, né, eu acredito que no máximo em uns 12 meses ele já vai ser afastado, né, acho que até antes, se bobear, né. E o governador do estado do Amazonas, o atual governador Wilson Lima, como sempre, né, fazendo coro, né, as colocações, né, infundadas, né, sem sentido, do atual presidente Jair Bolsonaro, que aliás é tratado como incapaz, na verdade, né, pelo atual ministro da Saúde, né, quando ele se refere ao presidente. Né? Então, essa, Érica, era a situação que nós estávamos em 2020, né, em uma situação de alta incidência de síndrome respiratória aguda grave, e não foi à toa, Érica, que no final de setembro de 2020, esse é o segundo ponto que eu queria destacar, que o governo do estado do Amazonas, sobre o pretexto, sobre a falácia, sobre a fraude retórica de que estava abrindo leitos de UTI por conta do período sazonal, né, das síndromes gripais, ele dá um sinal muito claro de que a epidemia começava a sair de controle naquele momento. Por que, Érica? Porque ele começa a abrir mais leitos clínicos no Delfim Aziz, você deve lembrar disso também, começa a abrir mais leitos de UTI também no Delfim Aziz, e tudo isso, Érica, para esconder o primeiro pico da segunda onda de contágio e mortalidade por Covid-19 em Manaus. Por que eu estou dando esse exemplo todo? Para dizer que hoje Manaus está exatamente na mesma situação que nós estávamos lá atrás, em setembro, na virada de setembro de 2020 para outubro de 2020. Então, daqui para frente, Érica, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós podemos, dependendo do critério que você utiliza para definir segunda, terceira onda, estar no recrudescimento, que seria a retomada, né, do crescimento da Covid-19 nas próximas semanas, se isso se confirmar, não estou dizendo que vai se confirmar, né, ou nós poderíamos, a depender de outros critérios interpretativos da curva epidêmica, dizer que já estamos na terceira onda. Por isso que eu disse, não interessa, tanto faz, estamos na segunda ou na terceira onda. O que interessa, Érica, é dizer que nós podemos experimentar um aumento de casos nas próximas semanas, uma retomada da epidemia, e isso é o que interessa. Nós não sabemos, precisamos esperar, precisamos avaliar o comportamento, né, das autoridades sanitárias, da população diante da epidemia, né, porque nós não temos bola de cristal, né, nós já vimos vários matemáticos, vários estatísticos fazendo modelos de predição que acabam morrendo junto com suas pretensões, né, então esse é o cenário do momento atual, Érica, mais ou menos, preocupante. A gente já tem uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta do nosso seguidor, a gente agradece a todo mundo que está acompanhando essa live, eu vou trazer um ponto. Por que essa live ela é importante no Convergente, uma vez que a gente está falando sobre o ponto em comum da política? Porque a política ela atua diretamente na questão da organização do sistema de saúde. E com isso, Jéssica, você vem apontando que houve uma série, né, de situações, de ações, tanto do governo federal quanto do estadual, que incorreram no aumento de casos como que a gente passou aqui, pessoas morrendo sem oxigênio e uma série de outras situações que quem é manauara sabe. E também as pessoas agora hoje do Sul, Sudeste, de outros estados, estão passando também por essa situação lamentável, começa também a entender um pouco do que a gente passou aqui. E você falou sobre termômetro, né? Conversando com uma pessoa fora daqui do Amazonas, de São Paulo,
E ela falou, Érica, como é que tá por aí? Eu vi no Convergente, eu vi no Manaus matérias mostrando uma aglomerações e Manaus é o termômetro. E aí, quando você falou isso, fiquei aí, né, entendendo realmente de fato como está sendo observado, olhado, né, o olhar do Brasil para Manaus. Diante disso, a minha pergunta é o seguinte: o governo do estado do Amazonas transmitiu recentemente uma live sobre o pronunciamento de algumas medidas que estão de acordo com o que eles estão falando que é um plano de contingenciamento. Mas a minha questão é sobre o plano de contingenciamento, que a gente já teve esses planos, já incorreu em vários problemas. Hoje, o que significa esse plano de contingenciamento para você que é um epidemiologista e para a realidade da gente aqui em Manaus? Porque o que me preocupa é que os estados hoje, eles estão o quê? Passando pela mesma situação. E Manaus não vai ter para onde transferir pacientes se a gente passar por uma situação difícil. Fala para a gente sobre isso, no teu olhar como epidemiologista. Olha, Érica, essa questão dos planos de contingência, né, são essenciais, né, são o beabá para qualquer estratégia que vise controlar não apenas uma epidemia, mas também para controlar incêndios, né, para controlar várias situações que poderiam, né, gerar problemas, né. A questão toda é que quando nós estamos falando das ações sanitárias, né, tomadas pelo governo federal, por exemplo, ou pelo governo do estado do Amazonas, Érica, que, aliás, agora estão encrencados, né, com o Supremo, com o Ministério Público Federal, né, que abriu uma investigação, né, para responsabilizar finalmente, né, com 4 meses de atraso praticamente, né, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, né, e o atual governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, né, que é um fantasma, na verdade, né, um fantasma político que sobrevive apenas do controle que ele ainda tem sobre diferentes órgãos do estado do Amazonas, que eu não quero entrar aqui em detalhes, né? Mas, enfim, então essa é uma situação que a gente precisa levar em consideração, né? Que esses planos de contingência que são trazidos pelo governo do estado do Amazonas são os mesmos planos, Érica, que resultou na tragédia de abril e maio de 2020. É o mesmo plano que resultou na tragédia de dezembro de 2020 e janeiro de 2021. São as mesmas pessoas, Érica, que estão fazendo esses planos, são os mesmos consultores, né, que eles dizem, né, eles vivem falando, né, que tem especialistas do mundo todo e epidemiologistas assessorando eles, mas ninguém sabe quem são esses especialistas, né? Eles vivem dizendo que a OPAS, né, elogia, imagina isso, a OPAS é a Organização Pan-Americana da Saúde, né, que a OPAS elogia o Amazonas pelo combate à Covid. Gente, eu falo, como assim? Isso não é possível, né? Isso não é possível. Você dizer que um estado como o Amazonas, com uma condução tão desastrosa, né, tão precária da epidemia, seja elogiada pela Organização Pan-Americana da Saúde. Então é mais um devaneio, mais um delírio do governo do estado do Amazonas, né? E esse plano de contingência aí, Érica, terminando de responder a tua pergunta, né? É mais um dos planos que eles vão fazer e é mais um que a gente pode classificar como letra morta, né? Aquele texto que não serve para nada na prática. Pode estar bem escrito, pode até ter coisas interessantes nele, mas cumpre-se? Não se cumpre, né? É a mesma coisa dos protocolos, né, do governo do estado, das prefeituras de Manaus, inclusive, né, para o retorno ao ensino presencial. Ah, tem o protocolo, não sei das quantas. Tá, tem o protocolo, não sei das quantas. A primeira pergunta, quem cumpre esse protocolo? Ninguém cumpre. Segunda pergunta, tem infraestrutura nas escolas, por exemplo, para nós garantirmos o retorno seguro? Temos condições ambientais, por exemplo, dentro do transporte coletivo da cidade de Manaus, para proporcionar o deslocamento seguro do estudante, do pai do estudante, da mãe do estudante, do professor, do merendeiro, do guarda da escola? Não tem. Então, assim, Érica, respondendo, é letra morta. Tem plano de contingência? Tem. Tinha um também aqui, ó.
tinha um agora, né? Eles vinham falando desse plano de contingência aí para enfrentar, né, as doenças, o período sazonal, né, etc. Era simplesmente papel, não servia para nada, porque eles não servia para a contenção era nenhuma, né? O nome já diz, né? Plano de contingência, para você conter alguma coisa. Na verdade, os planos deles servem para aumentar e não para conter, né? Se você parar para olhar o que aconteceu na primeira onda, esses planos de contingência serviram para fazer a mortalidade explodir em abril e maio, e mais ainda agora em dezembro de 2020, em janeiro de 2021, Érica. Jéssica, se a gente tiver, né, que a gente está caminhando, e isso é em vista de uma série de fatores, aí um aumento de casos, a gente se depara com o sistema de saúde do estado do Amazonas. Tá ouvindo? Não Oi, estou te oi, ouvindo. oi. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo agora? Não. Acho que é a internet, conexão, alguma coisa. Vamos lá. Tá me ouvindo? Será que clicou alguma coisa aí? Bora ver aqui. Você que é seguidor, coloca pra gente aqui se você tá me ouvindo, pra gente ver se é um problema apenas aqui pelo Instagram, pelo do Convergente ou do Gesen. Alguém pode falar pra mim aqui se tá me ouvindo? Bora lá. Oi, oi. Tá me ouvindo, né? Gente, tá normal, o Jasmine saiu, ele vai entrar novamente. E aí, você que é seguidor, deixa aí a sua dúvida, o seu questionamento. A gente que está aqui acompanhando, né, o crescimento de casos de Covid aqui em Manaus, nossa capital, no estado do Amazonas. E aí, um ponto que chama atenção, que eu vou conversar com o Jasmine, é justamente para saber, né, em que condições a gente está sobre a rede de saúde aqui na nossa capital. E que situação a gente vai estar... Vamos lá. Acabei de convidar novamente o Gesen. Oi, Agora Gesen, sim. tá me ouvindo? Ficou mudo, não conseguia te ouvir, mas agora está tudo certinho. Ficou, beleza. Gesen, agora a nossa maior preocupação aqui em Manaus, né, e também se estendendo às outras capitais, aos outros municípios do Amazonas. Vamos lá. A gente está passando agora pelas enchentes. Aí, isso é uma síndrome aqui que não tem solução também, nem medida preventiva para isso. Então, tu imagina os municípios já alagados, né? As pessoas passando por uma situação como essa e aumentar novamente os casos de Covid. Mas a pergunta é, fala para mim sobre como se daria esse novo quadro. Porque a gente viu um número muito grande de idosos que já morreram. Nessa segunda onda, né, a gente viu o crescimento de casos de crianças e adolescentes e jovens. A gente ficou assim, não imaginava que crianças iam pegar Covid, né? Foi criando esse imaginário. E aí depois eu vi jovens, pessoas atletas indo a óbito por conta do Covid. O que esperar para a gente procurar se prevenir? Porque eu acho que também não tem prevenção, né? Porque a gente viu agora 1 milhão de pessoas ainda não tomaram segunda dose no Brasil. Então, isso já vai interferir na questão da eficácia da vacinação, né? Então, conta pra gente como que está esse cenário que eu acabei de apresentar para vocês, o que a gente pode passar aqui em Manaus. Olha, Érica, é uma situação bem difícil a nossa, né? É bom lembrar que o Amazonas, né, e Manaus, né, em particular, né, são regiões que sofrem muito com a desigualdade, né? Muita gente trabalhando de forma autônoma, né? Muita gente desempregada, né? Muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza, né? E você acrescenta todos esses problemas aí, os problemas ambientais, né, como das enchentes, né, que tornam o desafio do manauara, que tornam o desafio do amazonense, do nortista, para ser mais franco, né, ainda mais complicado, né? Se você lembrar do que aconteceu no Acre, né, agora no mês de fevereiro de 2020, né, você vai ter uma ideia do que poderia acontecer em Manaus, né, caso nós voltemos a perder o controle da epidemia nas próximas semanas, né? Então é algo que a gente realmente
precisa pensar bem, precisa ter isso em mente, né? Porque é uma ameaça real, né? E agora, em relação aos jovens, né? Em relação a essa mortalidade, né, que nós tivemos elevada agora na segunda onda, eu gosto de explicar de uma maneira bem simples, né? Nós estamos com uma nova variante, que todos já sabem, né? Cientistas e não cientistas, epidemiologistas e não epidemiologistas, jornalistas e não jornalistas, leigos e etc., que é uma variante que contagia mais fácil do que as outras, né? Então, portanto, ela tem uma infectividade maior. Se ela tem uma infectividade maior, ela vai conseguir contaminar uma quantidade de pessoas um pouco maior, né? E por que nós tivemos uma quantidade menor? Por que nós tivemos a impressão, quer dizer, de que agora morreram mais jovens do que idosos? Por um motivo muito simples, Érica, não se morre duas vezes, né? Eu não sei se você conhece algum caso desses, eu realmente não conheço alguém que morreu duas vezes, né? Então, como nós tivemos uma mortalidade descontrolada, muito alta durante a primeira onda, você deve lembrar, Érica, que lá na primeira onda tivemos muitos idosos morrendo, né? Então, se você teve uma perda muito grande de pessoas com mais de 50 anos, digamos, mais de 60 anos, né, durante a primeira onda da Covid-19 em Manaus e no estado do Amazonas, você não tem como esperar um crescimento da mortalidade idêntico para os maiores de 60 anos em comparação aos menores, né? Seria um pouco pensar de que as pessoas podem morrer duas vezes, né? Eu acho que não é isso, né? Então, o que nós vimos agora serviu, eu acho que como um trágico alerta para a população de Manaus, que as crianças, como você bem lembrou, Érica, não estão livres de adoecerem e morrerem por Covid-19, que os adolescentes não estão livres de adoecerem e morrerem por Covid-19, que os adultos jovens, alguns deles, inclusive, acreditavam ter saúde de ferro. Você viu o que aconteceu, né? Muita gente adoeceu gravemente, felizmente a maioria não morreu, mas uma grande quantidade foi a óbito, né? De pessoas, como você bem lembrou, Érica, atletas, né, saudáveis, sem histórico de comorbidade, mas que sucumbiram diante dessa nova disseminação descontrolada do novo coronavírus, tá? Então é bom a gente lembrar isso, ter isso em mente na cabeça. Essa P1 é um problema? É um problema. As variantes novas, consideradas de preocupação pela Organização Mundial da Saúde, são um problema? São um problema. Mas você sabe qual é o pior problema, Érica? A pior de todas as variantes é a má gestão da epidemia. Essa mata. Essa mata criança, mata adulto, mata idoso, mata até pensamento. Vamos pegar isso daí, porque a gente está transmitindo e várias pessoas vão ter acesso aqui no Amazonas, em Manaus, essa nossa live. E o que eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas se pronunciando, dizendo assim, a culpa é dos manauaras porque estão aglomerando. Vários vídeos viralizaram na semana passada de aglomeração em vários bares aqui da nossa capital. E no seu posicionamento que você colocou que é a má gestão, o que mata mais? As pessoas pela irresponsabilidade das suas atitudes ou a má gestão? Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, na realidade, quando você está pensando numa sociedade dentro de um regime democrático, né, você imagina, né, que as pessoas que você elege, né, para o cargo de vereador, para os cargos de deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidentes, sejam os responsáveis por administrar a economia, por administrar a educação, a ciência, a tecnologia e crises sanitárias como essa. Então, quando você não tem pessoas comprometidas com a gestão da epidemia de forma adequada, por mais que você tenha um povo lindo e maravilhoso, você não vai conseguir segurar a disseminação do coronavírus, Érica. Tá? Por que você não vai conseguir? Como é que uma pessoa, Érica, me explica, como é que uma pessoa de baixa renda, um desempregado, por exemplo, vai ter como fazer isolamento social como eu faço, por exemplo, de um ano seguido? Para mim, é relativamente fácil fazer do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista psicológico, é horrível para qualquer um. Agora, do ponto de vista financeiro, o meu salário, Érica, vai cair todo mês. Agora, do trabalhador autônomo, do desempregado, não. Então, se o governo, por isso que eu digo,
A pior de todas as variantes é a má gestão da epidemia. Então, se o governo não propõe uma alternativa para essas pessoas que estão desempregadas, para essas pessoas que dependem de trabalho autônomo, para o pequeno empresário, até para o médio empresário, você não vai ter ninguém respeitando as medidas de distanciamento físico. Se o governo e a Prefeitura de Manaus, por exemplo, não se preocupam, Érica, em aumentar quantitativamente e qualitativamente a frota de ônibus, o caótico transporte municipal de Manaus, não adianta. Se o governo do estado do Amazonas e a Prefeitura de Manaus não aumentarem 5, 8 vezes a fiscalização desses mesmos bares que você falou, dos restaurantes, dos flutuantes, nada vai acontecer. Nós vamos continuar mergulhados nesse populismo sanitário do governador Wilson Lima, que de uma forma populista, né, fecha por 15 dias a Praça do Caranguejo. Não estou dizendo que ele está errado, só estou dizendo que ele faz isso só para dar a impressão que está fazendo isso em toda a cidade, em todo o estado. Por que ele não faz isso no Vieira Alves, por exemplo? Interessante, vamos pegar esse No exemplo, shopping. porque grande parte da população, eu estou falando isso já no português claro, das pessoas, da forma como elas pensam, principalmente por conta das notícias que são erradas, né? Que não são fidedignas. Da seguinte forma, por exemplo, a gente vê muitas vezes o governo ou o governo federal com essa situação de dizer que não tem recurso para poder pagar um auxílio emergencial no valor X que realmente proporcionasse às pessoas mais conforto para ficar na sua casa. Mas quando a gente incorre em uma situação como que a gente já incorreu várias vezes, de grandes catástrofes, né? De pessoas morrendo, se gasta um dinheiro muito maior para fazer transferência, né? Para poder abrir leitos. Então, é como se fosse uma questão inversa, né, Jazi? Explica um pouco para as pessoas que estão assistindo por que isso não entra no nosso imaginário, né? Você que é epidemiologista, eu que tenho um mestrado na saúde, mas a gente está falando numa percepção política. E aí isso explica quando você fala sobre essa ingerência, né? Então, eu gostaria que você falasse alguns pontos que foram contraditórios aqui em Manaus. Olha, quando nós tivemos a crise do oxigênio, né, em Manaus, agora em janeiro de 2021, eu fiz questão, inclusive, de dar uma longa entrevista, né, à comunicação da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz, onde eu destacava exatamente isso que você está falando, Érica. Enquanto nós continuarmos acreditando que o enfrentamento da epidemia tem que ser feito dentro dos hospitais, nós seguiremos sendo derrotados. Porque não é dentro do hospital que você vence o vírus. Para você vencer o vírus, tem que estar fora do hospital, fortalecendo o Sistema Único de Saúde, Érica, por meio da vigilância epidemiológica, aumentando em 10 vezes, 20 vezes, se for o caso, o número de equipes que façam vigilância de síndromes gripais, por exemplo. Aumentando a testagem de exames RT-PCR, a única ferramenta realmente confiável para fazer o diagnóstico de Covid-19, Érica. Então, você tem que fazer rastreamento de contatos na comunidade, você tem que identificar os casos na comunidade, orientar o isolamento desses casos, orientar o rastreamento dos contatos desses indivíduos, com quem entrou em contato no trabalho, na escola, na rua, sei lá, no lugar que visitou ultimamente. Então, essa seria a estratégia custo-efetiva para enfrentarmos a epidemia de Covid-19 de forma menos traumática, né, de forma menos dramática. E essa questão de você dizer que não consegue, né, pagar auxílio emergencial, não consegue dar incentivos, né, para o pequeno empresário, para o trabalhador autônomo, etc., é pura falácia, né? Pura falácia, é coisa de gente que não tem conhecimento de gestão pública, né? Coisa de gente que não tem conhecimento de gestão de crise em saúde pública também, né? Como o presidente Jair Bolsonaro, como o governador Wilson Lima, né? Que prefere, como você bem lembrou, Érica, superfaturar respiradores, que prefere, como você bem lembrou, Érica, lotar os leitos clínicos de UTI. Pra você ter uma ideia, Érica, em dezembro de 2020, nós saímos de um número de aproximadamente 200 leitos clínicos de
Covid-19 para aproximadamente 2.100 leitos clínicos no final de janeiro e início de fevereiro de 2021. Olha a quantidade de recurso que foi para o saco do lixo, Érica. A quantidade de médicos, de enfermeiro, de kit de intubação, de analgésico, de antibiótico, de anti-inflamatório, de luva. Poderia passar a live inteira aqui falando do tanto de recurso público que foi jogado fora. Você acha que vai cair dinheiro do céu para cobrirem esses gastos? Não vai, Érica. Não vai. Você sabe por que essa narrativa prevalece ainda de que é melhor abrir leitos hospitalares para enfrentar a epidemia, como cansou de dizer, inclusive, o secretário de Saúde, Marcelo Campelos, e o governador do estado do Amazonas, e também a finada Rosemary Costa Pinto, né, a ex-diretora-presidente, né, da Fundação de Vigilância em Saúde, que a resposta deles para a epidemia era basicamente abrir leitos. Vamos abrir mais leitos. Abrir não sei quantos leitos no Delfino. Chegou a um certo ponto, você deve lembrar, que não tinha mais como abrir leito no Delfino. E aí começa a abrir leitos no Platão. Começa a abrir leitos no pronto-socorro X, Y e Z. E quando a gente chega em janeiro de 2021, em meados de janeiro de 2001, não tem nem oxigênio para as pessoas respirarem e morrem dessa maneira, pagando, gastando recurso público. Esse dinheiro que está sendo gasto agora, que foi gasto na primeira onda, quem vai pagar é o contribuinte. Então, se tivesse investido esse dinheiro, Érica, como eu estava dizendo, no Sistema Único de Saúde, na atenção básica em especial, né, fortalecendo as vigilâncias epidemiológicas e a vigilância laboratorial do estado do Amazonas, Érica, nós estávamos com as escolas abertas, estaríamos com o comércio funcionando e não teríamos passado por isso. Eu lembro que lá em setembro de 2020, quando a gente conseguiu convencer o ex-prefeito de Manaus a implementar o lockdown, nós tivemos uma oportunidade, Érica, de ter contido essa segunda onda de Covid-19, Érica. Se eles tivessem nos ouvido naquele momento, Érica, nós provavelmente nem estaríamos aqui nessa live contando, recontando pela milésima vez essa tragédia previsível, e pode acontecer tudo de novo, Érica, porque as pessoas que tomam decisão no nível estadual e no nível municipal são basicamente as mesmas, principalmente no nível estadual. São as mesmas pessoas que estão na Fundação de Vigilância em Saúde, são as mesmas pessoas que estão no Comitê da Covid do Estado do Amazonas, é o mesmo governador, são os mesmos deputados que fazem de conta que trabalham em sua maioria, tem um ou outro deputado em prol da Covid, né? Ou melhor, em prol do controle da Covid, né? Porque em prol da Covid a maioria deles trabalha, né? Para a Covid crescer cada vez mais, né? Assim como você deve lembrar que lá em julho de 2020, não quero citar nomes aqui, mas tinha uma rede de hospitais privados, né? De Manaus, que vivia alardeando, né? Por todos os cantos da cidade, nas redes sociais, que declarou o fim da epidemia de Covid-19. Você deve lembrar disso, né? Está declarado o fim da epidemia de Covid-19, não escutem esses malucos, esses cientistas que estão falando que vai ter segunda onda. Você sabe por que eles fizeram isso, Érica? Provavelmente acabou o farto recurso que entrou na rede hospitalar durante a primeira onda. E aí é negócio você dizer, olha, a primeira onda acabou, não vai ter segunda onda, aí vem a segunda onda, acontece o que aconteceu e, de novo, Érica, enche os cofres desses hospitais. Porque eles não se importam com quem vai morrer. Eles não se importam se é a sua mãe que vai morrer, se é a minha mãe que vai morrer, se é o pai do vizinho que vai morrer. O que eles se importam é ter hospitais cheios, hospitais lotados para fazerem convênios superfaturados, para cobrarem aquelas contas absurdas de internação em leito clínico, como nós vimos em Manaus e no Amazonas agora, em janeiro e fevereiro de 2021. Então, tudo isso, Érica, não é por acaso, não é uma coincidência do destino, não é uma coisa que acontece sem querer, é tudo pensado, Érica, é tudo planejado e nós temos clareza disso. A justiça tem clareza disso? Talvez. Vai tomar alguma decisão séria a favor do povo do Amazonas? Não vi nenhuma até agora. O que nós vimos foi aquela medida tardia no início de janeiro de 2021, depois da rede hospitalar toda colapsada, que ele obriga o estado do Amazonas, o governador Wilson Lima,
a adotar aquele mini lockdown. Mas eles não lembram que nós recomendamos isso, inclusive em audiência pública, com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, lá em setembro, e insistimos com isso em dezembro de 2020. Terminou do jeito que terminou, porque isso dá lucro, Eric. Isso é negócio para eles. Entendi. Um seguidor nosso aqui, vou ver o nome, né, para a gente poder citar, Silveira André, ele perguntou o seguinte, né? Qual é a tua opinião sobre o atual ministro da Saúde? E se ele está fazendo algum trabalho melhor do que o anterior, o Pazuello? Olha, o atual ministro da Saúde, ele tem, pelo menos, formação, né, médica, né, uma pessoa que conhece certamente bem mais, né, do que o ex-ministro Pazuello, né, e ele está fazendo o que pode, né. Nós estamos com o Brasil totalmente colapsado, né, com problemas, né, de fila de leitos de UTI nas duas grandes metrópoles do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, já passaram de 500 mortos, inclusive por pessoas que estavam aguardando leito de UTI ou leito clínico, né? Então, infelizmente, o que ele faz é isso, né? Uma tentativa de apagar incêndio, né? Não adianta você tentar fazer essas medidas que ele propõe sem um lockdown nacional, por exemplo. Nesse momento, é necessário. Na verdade, a oportunidade, Érica, de decretar um lockdown nacional já foi perdida. Deveria ter sido feito isso há 6 semanas atrás, há 8 semanas atrás, justamente para evitarmos o que nós estamos vendo hoje no Brasil, Érica, que é uma média móvel de 3.000 mortos por dia na última semana. Eu acho que é importante a gente já ir finalizando nosso salário, mas você deixar muito claro para as pessoas, porque muitas pessoas elas fazem crítica ao lockdown. Ela diz, inclusive, que outros estados, outros países sempre fizeram lockdown e passaram por várias situações difíceis, que não seria aí realmente a melhor medida. Sendo que aqui no Brasil a gente vê que os lockdowns não são colocados como deveriam ser, né? Então, esse é o grande problema, não é o lockdown, é a forma como ele ocorre. Então, você pode finalizar com a gente rapidinho, só para trazer esse esclarecimento para quem está assistindo a gente? Olha, o lockdown, de uma forma geral, é uma estratégia que visa conter a circulação de pessoas, de bens e serviços de forma radical. Né? As pessoas só podem sair de casa em situações excepcionais. E qual que é a ideia desse lockdown rigoroso, radical, né? É você definitivamente conter a circulação viral. E para isso você precisa de pelo menos 21 dias seguidos, no mínimo 21 dias. Em geral são 28 dias para você conseguir literalmente abaixar a curva de contágio e semanas depois você consegue baixar, melhor dizendo, a curva de mortalidade, como a gente viu em Araraquara. Um lockdown bem feito, né? Com resultados consistentes, né? E que nós temos simplesmente o prazer de dizer nesse momento que pelo menos um lugar no Brasil, um dos quase 6.000 municípios do Brasil, conseguiu fazer uma estratégia realmente funcionar. Araraquara, no interior de São Paulo. Fazer a estratégia funcionar como ela deveria. Então, eu tenho ouvido, inclusive, muitas pessoas falarem, mas o lockdown em Manaus nunca deu certo. Eu tenho que concordar com as pessoas, nunca deu certo, porque nunca teve. É lógico, né? É igual aquela história de morrer 2 vezes, né? Você não vai morrer 2 vezes. O lockdown não vai dar certo em Manaus, porque simplesmente nunca teve, entendeu? Então, as pessoas não sabem o que é um lockdown. Então, o lockdown não é o que Manaus fez agora no início de janeiro, quando o distrito industrial funcionava, por exemplo. Que lockdown que é esse? A ideia não é fazer o vírus parar de circular? E as pessoas que saem? O industriário que sai de casa para o ponto de ônibus, do ponto de ônibus para a indústria, da indústria para o supermercado, do supermercado para a padaria, ele não está fazendo o vírus circular? É claro que está. Só que até isso é propositalmente deixado às escuras pelo governo do estado do Amazonas, pelo governo federal, que eles tentam demonizar, que eles tentam satanizar o lockdown. Claro que você não vai ficar usando o lockdown como você usa uma dipirona, né, para dor de cabeça. O lockdown, Érica, é uma medida
extrema, que você só usa esse recurso quando você está muito perto de perder o controle da epidemia. E é essa parte que as pessoas não entendem, né? Eles acham que lockdown você pode utilizar tanto no início como no fim da epidemia. Até dá de usar no início da epidemia, mas tem que ser dentro de um outro contexto, de um contexto que você tenha outra noção de cidadania dos populares, que você tenha outra noção de administração da epidemia, como é o caso da Nova Zelândia. Você deve lembrar que a Nova Zelândia decretou lockdown na cidade de Auckland, inclusive, com apenas um caso novo notificado. Então, qual que é a estratégia? Radical, eles foram radicais, assim, ó, vamos fazer um lockdown que esse um caso ele vai ficar por aí mesmo. E o que acontece com a Nova Zelândia hoje? É um dos grandes exemplos da humanidade durante a epidemia de Covid-19. Por quê? Sabe usar os recursos. Não é como no Brasil. No Brasil tem um jeitinho brasileiro, que tudo você distorce, inclusive o lockdown, que as pessoas acham que lockdown é qualquer coisa. E não é assim que funciona. Muito obrigada pela a sua disponibilidade. Eu sei que você está sendo muito cotado, está dando muitas entrevistas. E eu parabenizo, Jéssica, porque o Portal Manaus, ele vinha publicando desde o início os seus estudos. Hoje o Convergente também vai fazer isso. E uma coisa que aconteceu foi essa proximidade do pesquisador com a população, que antes era muito distante, e você mesmo criou as estratégias, aderiu às redes sociais para estar muito próximo da população e sempre se coloca disponível para falar com os veículos de comunicação, para levar informação para a população. Muito obrigada. A gente fica no aguardo aí de como vai dar o desdobramento aqui no estado do Amazonas, e qualquer coisinha a gente te aciona de novo, tá bom? Obrigado, Érica, mais uma vez aí pela oportunidade. É sempre uma honra estar contribuindo com vocês aí. Eu te conheço há anos, e sei da seriedade do teu trabalho, do teu compromisso. Obrigado mais uma vez. Um beijo para você, para todo mundo da sua família e para todo mundo que está assistindo a gente. Vem, segue o Convergente, acompanha o nosso site, vê as nossas matérias. E aproveita, gente, compartilha, manda lá para os grupos do WhatsApp, para o grupo da família, para o grupo daquele do trabalho, porque informação nunca é demais, principalmente as fidedignas.